Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo. Hoje tem a estreia no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Flamengo. O Rafinha foi apresentado ontem. Bora dar uma olhada aqui no noticiário do tricolor, as informações para essa partida de logo mais. Provável escalação do São Paulo para essa partida contra o Flamengo. Aproveita e já escreve aqui nos comentários o seu palpite para essa partida. Está confiante, acreditando que o São Paulo vai estrear com uma vitória? Já deixa aqui nos comentários o seu palpite, créditos ESPN e também jogo aberto. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo. Que estreia no Campeonato Brasileiro contra o atual campeão Flamengo, com a cavalaria completa e feliz porque chegou Lucas Paquetá, não é a grande contratação do ano. Vagnão, para você aquele bom dia, mas no São Paulo, Rafinha chegou e Alisson voltou, é isso? Tricolor do Morumbi, melhor de todos os tempos. Bom dia, Renata. Bom dia, todo mundo ligado no Jogo Aberto. Isso mesmo, estamos aqui em frente ao estádio do Morumbi, que hoje recebe São Paulo e Flamengo. Estreia para as duas equipes do Campeonato Brasileiro. Como você disse, o Flamengo, atual campeão brasileiro, e o São Paulo, que não vence em estreia de Brasileirão desde 2022, quando bateu o Atlético Paranaense. Mas falando das equipes, começando pelo visitante, o Flamengo, como você disse, cavalaria completa. Será o terceiro jogo em 2026 que o Felipe Luiz irá contar com o elenco principal, e aí também pela primeira vez a expectativa do time considerado titular, com os retornos do Arrascaeta e também do Jorginho, que virão atuar pela primeira vez na temporada de 2026. Felipe Luiz tem alguns desfalques também, como o Luiz Araújo e o Danilo, que estão no departamento médico, e também por opção do treinador do Flamengo, não vieram para São Paulo o Michael e também o Alan, né, que já foi interesse, já foi interesse do São Paulo para reforço na temporada de 2026. Falando do outro lado desse clássico brasileiro, o São Paulo, o técnico Hernan Crespo também conta com todo mundo. Elenco principal, o time totalmente titular para esse jogo contra o Flamengo, com o retorno de Lucas, que foi poupado no clássico contra o Palmeiras e volta para esse jogo importante, jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. O Crespo, que não tem desfalque por suspensão e, claro, por lesão, só tem ali o Rian Francisco e também o outro atacante, o André Luiz, que estão lesionados desde o ano passado. Mas falando do Alisson, como você disse, é a volta dos que não foram, né? Os Corinthians e São Paulo acertaram o empréstimo do jogador por R$1,5 milhão até o fim da temporada. Na segunda-feira, o Alisson esteve no CT do Corinthians, iria realizar exames médicos e acabou conhecendo, então, o que seriam os seus novos companheiros, mas nada disso não aconteceu, porque, o Pix não caiu, Ronaldão. Então, o Alisson se reapresentou novamente no CT da Barra Funda, ele que vem treinando em horários alternativos no São Paulo, e agora fica essa expectativa. O que vai acontecer? O Corinthians queria, pro Corinthians o negócio continua se o São Paulo aceitar parcelar. Já o São Paulo não quer parcelamento, quer R$1 milhão à vista, e aí aquele negócio de os 500 mil restantes até o final do ano. Então o Alisson já voltou ao São Paulo, já voltou ao CT da Barra Funda, vai treinar, e fica a expectativa de como será agora a vida do Alisson, se ele fica no São Paulo, se vai mesmo sair um negócio com o Corinthians, ou se ele vai para outra equipe para poder jogar na temporada de 2026. O Alisson, que não é a primeira opção do técnico Hernan Crespo para essa temporada. Mas ontem tivemos a apresentação do Rafinha, o novo gerente de futebol, e claro, a gente vai acompanhar como será esse novo trabalho do Rafinha no São Paulo, na matéria da Gabi Guimarães. Há 4 anos ele estava nessa mesma sala de imprensa para ser anunciado como lateral direito do São Paulo. Eu sou São Paulino, sempre acompanhei o Cafu, o Vitor e o Cicinho, por último agora, né, que foi que teve uma passagem maravilhosa aqui, vitoriosa pelo São Paulo. Mesmo local, mesmo clube, nova função. Rafinha foi apresentado como gerente esportivo. O que eu sempre fiz, mas agora sem chuteira, desse lado, e o chamado São Paulo é uma coisa que mexe muito comigo. A prioridade do Clube de São Paulo é o futebol, então nesse momento, essa é a minha função, de fazer essa blindagem aqui no CT da Barra Funda para o futebol. Vai substituir o Muricy Ramalho? Calma lá. Pode acontecer, mas no futuro é impossível uma pessoa substituir a figura do Muricy no São Paulo. Sabendo de tudo que está acontecendo, eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui, e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer normalmente. Não existe
tempestade eterna, também não existe fase boa eterna. Acontece que a tempestade tricolor vai muito além do campo e bola. O São Paulo é investigado pela Polícia Civil em várias frentes. Uma delas é a apuração dos 35 saques de dinheiro em espécie que saíram das contas do clube entre 2021 e 2025 e totalizam 11 milhões de reais. Já recebi, sim, dinheiro em espécie aqui no São Paulo. Recebi no Flamengo, recebi no Grêmio, recebi no Olympiacos da Grécia, recebi no Curitiba. Só no Bayern de Munique não, mas os outros clubes todos recebi. Isso faz parte do futebol, né? Que nossa ligeira é o bicho molhado, que é no vestiário, isso aí faz parte. E o que eu posso falar é que, cara, a gente fica triste, porque o São Paulo, a gente está acostumado a ver o São Paulo em outras manchetes, outro tipo de notícia. Infelizmente aconteceu isso. Ainda sobre dinheiro, não é de hoje que o elenco tem pendências financeiras. O Rafinha conhece essa situação melhor do que ninguém, mas alerta. A gente sabe, não pode ser uma muleta, né, para os jogadores. Não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. Nenhuma profissão, isso é normal. Mas a gente sabe o momento, entende o momento. Crise esportiva, pendências financeiras, questões extracampo. Nós perguntamos daqui e o Rafinha respondeu de lá. Não fugiu das perguntas, mas deixou claro que o tema prioritário neste momento tem que ser a estreia no Campeonato Brasileiro. Meu pensamento é amanhã, 9h30 no Morumbi, que é a estreia do Campeonato Brasileiro contra um gigante que é o Flamengo. Essa é a minha preocupação. O São Paulo vai iniciar a jornada no Brasileiro logo contra o atual campeão. E no meio da crise, dá para esperar o que desse time no campeonato? Temos futuro, mas o futuro, como eu falei, é o Brasileirão 45 pontos. Alinhado com o presidente Harry Macis, Rafinha discorda. Naquele momento, né, fala o coração, né, às vezes não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. O São Paulo é muito grande. Para representar essa grandiosidade hoje contra o Flamengo, Hernan Crespo deve escalar Rafael, Cédric Soares ou Mike, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas Moura, além de Luciano e Tapia ou Caleri. Só uma sublinhada, como diria Capelanes. Gostei da coletiva. Eu sei que palavras, discurso, teoria não é o que vale. Mas ele começou com personalidade, Cicinho. Exatamente. Toda a experiência do Rafinha é esse discurso realmente que precisa ser colocado no vestiário, né? Lógico. Todos são a favor, né, do pagamento em dia, do salário, mas clube de futebol às vezes enfrenta, né, essas dificuldades e aí você tem que trazer um discurso para os jogadores do momento na qual o clube está vivendo. Então ele vai ter esse papel muito importante. Repito, o Rafinha, ele não vai ser a solução do São Paulo. Ele pode ser o quê? O porta-voz exatamente dentro do vestiário. Essa voz de ânimo que às vezes falta no intervalo, sei lá. Mas nós temos que ver até onde os jogadores também estão dispostos a ouvir sem que tudo seja solucionado. Então, assim, é um ponto positivo para o São Paulo. Mas vamos ver até onde vai, até porque o Rafinha ele não entra em campo. Toda a experiência dele vai ser colocada ali dentro do vestiário. Agora, dentro de campo, é com os jogadores. Nosso coleguinha, amiguinho, Bibino Ronaldo vai explicar o que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu entre Corinthians, São Paulo e a Alisson, que já voltou ao São Paulo. Como assim? Tava lá no CT do Corinthians fazendo o quê? Cadê aquele 1 milhão que era pra entregar à vista? Então, aconteceu uma coisa. Esse não. Não é esse, Negal. Para com isso aí. Então, eu procurei entender ontem o que aconteceu, porque, assim, dificilmente o cara vai lá fazer um exame médico e não passa, né? Mas que se você não paga... É só para explicar que na realidade, na vida real, quando você compra uma coisa, enquanto você não paga, você não tem. Sim, mas então, mas leva. Mas que o Ronaldo entende que isso não entra na cabeça. Não, mas por que a gente não olha com olhos, assim, do lado positivo? Honestidade do Corinthians. Eu não tenho dinheiro. Entendeu? Porque não imagina vou pagar, então agora não posso pagar. Então foi honesto, falou assim, eu não tenho dinheiro. Então, lamento pelo Alisson ser precipitado.
assustado. Porque o clima pro Alisson vai estar um clima muito bacana. Porque você imaginou como é que o cara volta? Mas E aí, não é como é que ele volta. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, então. Não é como é que ele volta. Ele colocou uma pressãozinha no São como é que Paulo, ele tipo, foi, já tô por lá. que ele foi? É isso que eu ia falar. Se não foi concretizado. Exato. Se não foi pago. Provavelmente o empresário dele mandou ele Precipitou, embora. Mas peraí, gente. Se não foi pago, se não foi decidido, se ele não recebeu, ele apareceu lá pra quê? Se eu sou- Peraí, e o exame médico? Será que tá tudo ok? Porque fez o exame. Então, eu não Se eu entendo, sou eu não o Alisson, eu entendo. tiro Eu do não meu entendo. bolso agora e pago Mas se esse foi 1 por milhão causa e do vou pro Cascai, Corinthians. parabéns, Ah, Edu, você acredita Eu em arrumaria Papai de Noel? qualquer forma. Mas tem porque jogadores que no abrem São mão de Paulo- salário pra ganhar menos pra jogar no clube. No São Paulo, olha só o ambiente que ele vai voltar pro São Paulo. A torcida com certeza vai pegar no pé dele, Vai. os jogadores, o treinador também. Então eu arrumaria qualquer jeito esse dinheiro, 1 milhão, pagaria lá o São Paulo e ia Se pro foi Corinthians. dinheiro, parabéns ao Stabile, parabéns ao Marcelo Paz. Porque se não tem dinheiro, não tem que contratar, velho. tomara Não vai que ter seja fazer pra todo mundo, não fizeram pro loucura, Alisson, hein? fizeram loucura com o Félix Torres, fizeram loucura com o Kaká que tá indo pro Inter. Então isso aí não pode Tomara ter que mais. seja pra todos, não só pelo Alisson. Se não tem dinheiro, não contrata. Então. Eu espero que essa história ainda seja esclarecida e eu gostaria de ouvir as duas versões, a São Paulina e a corintiana. Bom, vamos ao Rio de Janeiro. Cicinho... Já não tá fácil, já tem então o Flamengo na estreia e é um Flamengo então ainda mais animado, ainda mais empolgado com essa informação. Maricá, para aí o São Paulo, hein? Como é que tá para a partida de hoje à noite então no Morumbi? Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia, Jailson. E bom dia também aos fãs de esporte. O São Paulo enfrenta o Flamengo hoje à noite, às 9h30 no Morumbi, nessa estreia do Campeonato Paulista. E o São Paulo vem de um momento conturbado no Campeonato Paulista, né? 2 derrotas seguidas, não está próximo da zona de classificação, pelo contrário, está próximo ali da parte final da tabela, mas o São Paulo vem com força máxima para enfrentar esse Flamengo, que é um Flamengo, né, favorito ao título, tem toda essa questão, tem a questão do Paquetá, como vocês estavam falando, então é um duelo muito difícil, mas também muito importante para o São Paulo na noite de hoje. A principal novidade deve ser o retorno do Lucas, ele que foi poupado no jogo contra o Palmeiras devido à grama sintética da Arena Barueri, está de volta e vai ser titular na partida de hoje à noite. Vamos passar rapidinho o provável time, São Paulo com força total, vamos ter Rafael no gol, Mike, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, Lucas, Caleri e Ferreira. E aí fica a dúvida se vai ser o Ferreira ou o Luciano. Mas o São Paulo que vem 100% aí para esse duelo contra o Flamengo, querendo começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito, depois desse início difícil no Paulista. Bom, o São Paulo confirmou a venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino por 15,7 milhões de reais. A maior parte desse valor vai ser paga à vista agora e os 2,6 milhões que vão sobrar vão ser pagos em janeiro de 2027. O São Paulo ainda colocou metas para o atleta e para o clube, né, de bônus a serem pagos. Bom, a gente teve mudanças também no comando do São Paulo. O Arrimacis, novo presidente do Tricolor, foi empossado ontem à noite no Salão Nobre do Morumbis. Ele assume até o final do ano, quando haverão novas eleições. Bom, ele substitui o Júlio Casares, que sofreu o processo de impeachment e acabou depois renunciando ao cargo. Então aí o novo presidente do São Paulo já empossado. E ontem também, né, foi um dia de mudanças. A gente teve a apresentação do Rafinha como gerente esportivo do Tricolor. O Rafinha, que nessa apresentação falou bastante sobre o momento que o Tricolor vive e também sobre esse caos interno nos bastidores políticos do clube. Vamos ouvi-lo. Todo o problema que da forma política, de atraso de salário, a gente sabe não pode ser uma muleta, né, para os jogadores. Não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. O Rui Costa não deixou mentir. Fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados. Não pode empatar um jogo, perder um jogo e falar, mas o clube está com problema. Não. Está com problema? Tem sim problema. Mas nós vamos tentar tirar isso para que as coisas possam, né, andar bem dentro do campo. Acho que o Crespo tem um respaldo de toda a diretoria, do presidente, do todo o departamento de futebol. É claro que isso, naquele momento, né, fala o coração, né, às vezes não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. O São Paulo pensa grande e o Crespo também pensa muito grande. Ele gosta muito desse clube e ele sabe a grandeza desse clube. Ele foi campeão aqui também. E quando está no São Paulo, o pensamento tem que ser outro, né? Nós temos que mirar o título, né? Não permanecer na competição.
Tá aí as palavras de Rafinha, inclusive falando, né, sobre a questão dos 45 pontos para permanecer no Campeonato Brasileiro, que ele acha que o São Paulo pode mais. Será que pode mesmo? A gente vai descobrir, a gente fica de olho, porque hoje o São Paulo estreia contra o Flamengo, já um duelo difícil logo de cara, 9h30 da noite no Morumbis. Bruno. E porque daqui a pouco você vai votar no nosso touch também, viu, Mari? Não foge não. Igual o Pedro Henrique Torre e o Cícero fizeram, certo? É isso, torcedor tricolor, as informações do São Paulo, o pessoal aí, o Cicinho, o Renata Fã, o Ronaldo, Edu Dracena falando sobre o São Paulo e também informações aí do pessoal da ESPN Brasil, falando sobre o tricolor, já projetando essa partida de hoje, a estreia do Campeonato Brasileiro, o São Paulo que vai com força máxima para esse jogo. Falaram também aí sobre a apresentação, né, coletiva de apresentação do Rafinha. O Cestinho foi muito bem aí, falando, né, que o Rafinha não vai ser a solução aí para os problemas do São Paulo, mas é um cara que pode ajudar bastante, conhece muito bem já o tricolor. Recentemente aí, há uns anos atrás aí, ainda estava jogando, né, um pouco tempo atrás aí, né, o Rafinha, como ele mesmo falou ontem ali na coletiva, né, que ainda está com o cheiro da grama, se aposentou aí há pouco tempo, e é um cara que conhece bem demais o São Paulo, foi campeão e tem tudo para ajudar. Falando da estreia hoje contra o Flamengo, o provável time do São Paulo, segundo o GE, com Rafael no gol, Alan Franco e Arboleda, Mike Wendel, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, Lucas Moura, Ferreira e Caleri. Esse é o provável time do São Paulo. O Crespo vai com o que tem de melhor e estrear hoje com uma vitória seria muito bom, né? Estrear com o pé direito, estrear com vitória, ainda mais diante de um adversário aí que tem muita qualidade, que é o Flamengo. O Flamengo tem um bom time, mas o São Paulo vai jogar em casa e pode se dar, quem sabe, né, aproveitar fazer valer a força da sua casa. Tá certo que o time não está no momento muito bom, mas esse jogo de hoje aí é um jogo para, quem sabe, né, dar uma resposta para o torcedor. Provável Flamengo com Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga, para Varela e Alexandro, Arrascaeta, Pulgar, Jorginho, Plata, Carrascal e Pedro. Esse é o provável Flamengo para essa partida. A arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio e o VAR, Rodrigo Alonso Ferreira, é a arbitragem aí para essa partida de logo mais. Aproveita, escreve aqui nos comentários o seu palpite, se inscreva também, ativa o sino, que vai ter bastante vídeos aqui no canal, no pós-jogo, quem sabe, né, com uma vitória do São Paulo contra o Flamengo. Valeu e até o próximo vídeo.